Nós estamos completando a tradução do Novo Testamento. Especificamente, o tema de hoje, que é a Carta aos Romanos, já foi traduzida. E, para nós, isso significa um grande passo do Consolador prometido em direção à iluminação desses textos do Novo Testamento. Nós estamos numa nação que se ergueu sobre bases protestantes. Nem precisa dizer isso. É um poder estar aqui, nesse ambiente, e permitir que a luz do Consolador prometido possa iluminar esses textos seculares que durante muito tempo têm sido deturpados não só na sua interpretação, mas sobretudo na sua vivência, constitui para todos nós um momento muito especial. A Carta aos Romanos merece de nós respirar e meditar. Paulo se dirigia no seu tempo a um império. E ele buscava unir dois extremos muito difíceis. Em um extremo estava a sua própria nação, a sua base religiosa, o povo hebreu, com toda a sua tradição profética, com a tradição dos seus livros que compõem o Velho Testamento, conhecido como Velho Testamento, no caso deles, a Tanar, que é a reunião dos escritos bíblicos. Mas essa tradição estava engessada pelo tempo. Naturalmente, à medida em que um movimento que é íntimo e espiritual se materializa em instituições, à medida que ele se formaliza, há um risco, é um risco humano, do engessamento e até de esclerosar, de enrijecer-se de tal modo que se perca a essência e a fluidez que dizem respeito a toda a construção interior. O fundamento da religiosidade é construir em cada coração uma conexão com Deus. Esse é o nosso propósito. É isso que todos nós buscamos. E, naturalmente, quando fazemos, através de instituições e através de comunidades, nós queremos unir forças, queremos compartilhar reflexões e experiências para que a nossa vivência religiosa, primeiro, não seja ingênua, dominada pelo subjetivismo e pela nossa passionalidade. E segundo, para que a experiência religiosa seja comunitária e tenha a marca da fraternidade e da caridade. Porque religiosidade que não se expressa na qualidade dos nossos relacionamentos é uma religiosidade infrutífera e não é o que buscamos. Portanto, a nação de Paulo, embora fosse detentora e depositária de uma luz espiritual, qual acontece com a família espírita, havia perdido, eu não vou dizer a bússola, que agora está ultrapassado isso, o GPS. Desligaram o GPS. De outro lado, ele falava a um império que havia conquistado um avançado patamar de desenvolvimento social. Roma havia conquistado o que muitos impérios ambicionaram. Unificou o mundo da época.
ditou parâmetros jurídicos. O direito romano é a base, até hoje, do sistema legal norte-americano e do sistema legal brasileiro. Construiu o exército romano, que é a base de todos os exércitos hoje das civilizações mais avançadas. Possuía um sistema de distribuição de água, de alimento, de correios, portanto, alcançaram desenvolvimento material. Vejam que coisa. De um lado, um povo que alcança uma sutileza no desenvolvimento religioso, espiritual, nas questões que são imponderáveis, impalpáveis. De outro lado, uma nação que alcança vastíssimos patamares de desenvolvimento material, mas que perde o centramento espiritual, perde a referência espiritual. Roma havia mergulhado os seus cidadãos e cidadãs em um terreno extremamente complicado, que é o mesmo terreno que o mundo de hoje está mergulhado. O sensualismo. O que queremos dizer com isso? Estamos usando a expressão que Kardec utilizou na codificação e isso não tem nada a ver com questão sexual. O sensualismo é quando o espírito se define pelas suas impressões materiais. Ele só acredita naquilo que é palpável, naquilo que pode ser experimentado pelos sentidos. Ele só aprecia aquilo que pode ser ponderado pelos sentidos físicos. Ele só valoriza aquilo que pode ser tocado, ou, eu diria, avaliado. Avaliado no sentido monetário. Dois extremos. E Paulo, na feliz expressão de Emmanuel, em uma psicografia íntima, que foi reproduzida no livro Amor e Sabedoria de Emmanuel, por Clóvis Tavares, Paulo, segundo Emmanuel, foi aquele que aclimatou a flor delicada e espiritual do Evangelho aos terrenos e ambientes hostis do mundo. Isso é profundo. Porque a mensagem do Evangelho, não obstante seja forte, profunda, seja a verdade espiritual, ela é por demais sutil para resistir à hostilidade que um encarnado é capaz de criar na sua vida. Portanto, o maior desafio de um encarnado é desencarnar. Mas nós não estamos falando de morrer. À medida que nascemos, o nosso psiquismo vai encarnando cada vez mais. E algumas pessoas estão tão encarnadas que elas acreditam que são apenas o corpo físico e os interesses que lhe dizem respeito. Então, esse processo de libertar a alma dessas conjunturas materiais que o dia a dia e que a rotina do mundo nos impõe é um desafio permanente. Paulo, então, precisava recolher o que havia de melhor na sua tradição religiosa, que por um processo de fanatismo, de fundamentalismo, de apego ao acessório, não havia aceitado a complementação da mensagem de Jesus. Ele tinha que recolher o melhor e falar para um conjunto de corações que estavam literalmente se afogando no corpo físico.
sem o saberem. Portanto, a carta aos Romanos é talvez a carta mais atual de Paulo aos tempos modernos. Hoje, eu passeava pela Quinta Avenida e era inevitável não pensar na carta aos Romanos. Porque ela sintetiza um estilo de vida espiritual do orbe terreno. Uma postura diante da vida e uma postura diante de si mesmo. Como você se enxerga define como você vive. É por isso que o Consolador Prometido, o Espiritismo, ele vem alterar a concepção do ser humano sobre si mesmo, para que ele possa olhar novamente para o mundo, buscando ângulos inexplorados. Inexplorados. Nós queremos aqui tocar em alguns pontos essenciais da carta aos Romanos. Desafiadores e essenciais. Porque, claro, não dá para falar dos detalhes da carta, que é quase um tratado. Primeira advertência que gostaríamos de fazer. Eu estou aqui utilizando a tradução que fiz e foi muito trabalhosa, porque sobre os escritos de Paulo há séculos de deturpação, de alteração mesmo. Os tradutores se fascinaram, como no mito de Narciso, por si mesmos, e todos quiseram ser autor. Então, infelizmente, as traduções da carta de Paulo são coautorias. O indivíduo não dá conta de traduzir, ele quer escrever junto com Paulo. Então, ele altera palavras, ele acrescenta palavras, ele muda o sentido das frases. Então, talvez você ache um pouco estranho certas coisas que eu vou ler aqui, mas o objetivo é isso mesmo. É que você ache bem estranho. Porque isso aqui é o que está no texto original. A primeira mensagem que Paulo quer trabalhar é a mensagem do monoteísmo. E talvez você esteja pensando assim, mas monoteísmo? A mensagem de que Deus é um só? E aqui eu gostaria de chamar a atenção para esse primeiro equívoco. O monoteísmo que Paulo vai trabalhar é muito mais profundo do que isso. Por quê? Porque Paulo parte de uma tradição religiosa que se baseia na lei de adoração. Eles têm consciência de que existe uma lei de adoração. Nós também. É a primeira lei moral da terceira parte do Livro dos Espíritos. Mas nós acreditamos que lei de adoração é quando eu me volto para Deus. Então, se eu sou ateu, a lei de adoração está suspensa. No entanto, não é bem assim. Todo ser humano adora algo. Esse é o primeiro ponto. Porque a lei de adoração é uma lei universal. A lei de adoração diz respeito a o que atrai as suas aspirações, os seus desejos, as suas emoções, os seus sentimentos. O que polariza a sua estrutura emocional, isso é o que você adora. Paulo sabia disso, porque não dá para dizer aqui agora, não preciso que vocês acreditem em mim,
Mas isso está nos provérbios, está na tradição profética e na tradição de sabedoria do povo hebreu. O que muitos de nós talvez ignorem é que nós nos tornamos aquilo que adoramos. E aqui é o ponto-chave. Você se torna aquilo que adora. Aquilo que polariza as suas aspirações, os seus desejos, te molda por dentro. Molda seu comportamento. Molda suas atitudes. Molda seus hábitos. Hábitos concretos e hábitos emocionais. Suas reações. Então você fica conformado, de acordo, moldado. Vou dar um exemplo. Se o que atrai o seu psiquismo é a posse de recursos materiais, isso significa que muitas horas do seu dia serão gastas no trato dos recursos materiais. Com o tempo, você começa a falar, o seu discurso, as suas palavras, possuem um jargão do mundo das posses materiais. Porque há um vocabulário específico desse universo. Passado um tempo, você começa a estabelecer uma lista de prioridades. E a aquisição e a manutenção de bens materiais passa a ocupar os primeiros níveis da sua lista de prioridade. Por quê? Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. O ambiente onde está situado aquilo que você valoriza é o ambiente que vai prender seu coração. É lá que você vai viver. É a lei de adoração. Dependendo da intensidade com que essa adoração se dá, precisa dizer o que vai acontecer? É onde nós encontramos corações encarnados na Terra que já perderam a família, já perderam os relacionamentos, as suas relações interpessoais já se esfacelaram. Por quê? Porque a prioridade na sua vida é a manutenção e a aquisição de bens materiais. Mas nós podemos pensar em outros níveis também. Alguém viciado, com algum vício. Precisa explicar? Precisa, Júnior? Altera. Vamos imaginar alguém que foi tragado pelo vício por alguma droga. Depois de um tempo, especialmente na minha profissão eu lido muito com isso, a pessoa começa a expressar o vício na sua estrutura física. Você olha para um viciado, no estágio avançado, o corpo físico dele diz do vício. Hoje eu vivi uma experiência curiosa. Estava na Apple Store, vou confessar, né? Claro. Onde estiver o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. E entrou um senhor, e isso era de manhã, e ele exalava um cheiro fortíssimo de álcool. E deu para perceber que era alguém absolutamente escravizado ao vício da bebida alcoólica.
Para quem profissionalmente ou mesmo tem na família alguém assim, é fácil perceber. A estrutura emocional de alguém viciado em álcool é igual. As reações, os comportamentos, a sua fisiologia, a sua anatomia, o cheiro que ele exala, a maneira como ele vive, os artifícios que ele cria para consumir. Por quê? Porque você se torna aquilo que você adora. E aqui está o grande desafio de Paulo quando fala em monoteísmo. Porque ele não está falando em ir à igreja. Ele não está falando em vir assistir uma palestra espírita ou ler um livro espírita. Ele está falando em adorar a Deus. Por quê? Questão número 13 do Livro dos Espíritos são os atributos de Deus. Soberanamente justo e bom, imaterial, incorpóreo. Tem lá vários atributos. E quando você adora a Deus, você se torna aquilo. E quando você cresce espiritualmente na lei de adoração, escuta, eu estou falando, está muito complicado, né? Mas é a carta aos Romanos, não tem jeito. Quando você progride no processo de adoração, você se torna divino. Porque os potenciais de divindade que estão no seu espírito desabrocham. Isso, em boa síntese, é: brilhe a vossa luz. Você se torna um refletor dos atributos da divindade. Então, o que isso significa? Significa que você alcança um padrão de caridade, de fraternidade, um padrão de bondade, um padrão de inteligência, de compreensão, de autocontrole, de autodomínio. Um padrão de conexão, porque você sabe quem você é e você sabe o que veio fazer aqui. Esse é o nosso propósito. E quando essas criaturas avançam muito na lei de adoração, nesse processo de adorar a Deus, elas atingem patamares que a humanidade comum vai definir como os santos, as grandes figuras. Mas que são essas grandes figuras? São pessoas comuns como nós que fizeram a jornada. Portanto, quando Paulo fala em monoteísmo, ele não está preocupado em construir templos de pedra ou estabelecer hierarquias sacerdotais, ou um conjunto de dogmas e um conjunto de rituais. Por que isso? Eu vou dizer o que ele diz na carta. Ele diz assim: isso é comida de recém-nascido. Ele diz expressamente. Ele fala assim: eu vos dei leite materno, porque vocês não podiam comer coisa melhor e nem podem ainda. Com isso, ele queria apontar para estágios mais avançados da lei de adoração. Estágios mais avançados quando o seu coração se torna um altar. Quando isso ocorre,
O que acontece? Você carrega um centro espírita dentro de você. Onde você vai é grupo espírita. Ou igreja, ou você pode dar o nome que você quiser. O altar segue com você. Acontece que aqui está essa compreensão espiritual que Paulo tem na carta aos Romanos. De outro lado, há uma propaganda concreta, massiva, eficiente e atraente. Muito atraente. Muito atraente. Tentadora. Que é a propaganda do Império Romano. Não tem muito a ver com os dias de hoje, não. Vocês vão ver que não tem muito a ver. Extremamente tentadora. E o que é uma tentação? Para a gente sair, senão eu vou imaginando aqui, tentação num viés de outras abordagens religiosas. O que é a tentação? O Chico definiu a tentação assim. Tentação é você sair correndo de um cachorro bem grande, mas com a vontade dele te pegar. Você corre dele, mas você quer que ele te alcance. Você está fugindo, mas... Tentadora. Qual que é a propaganda do Império Romano? A propaganda do Império Romano é que César, o imperador, é um deus. Portanto, havia estátuas de César espalhadas em todas as colônias. Havia um culto ao imperador. Havia um conjunto de sacerdotes. E as pessoas, quando conquistadas pelo Império Romano, se quisessem continuar vivendo, precisavam declarar o culto a César. Até aí eu estou lidando com a parte mais simples. Esse não é tanto o problema. O problema maior é quando nós tornamos um ser humano Deus, ou quando adoramos um ser humano. Esse é um problema sério. Por quê? Porque você se torna aquilo que adora. Esse é o ponto. Portanto, a lei de adoração, por ser uma lei, ninguém foge dela. Ninguém foge. O ateu também adora. O ateu também cultua uma divindade. E acredite, ele sacrifica para essa divindade. E a alma dele reflete essa divindade. Ao estabelecer o Império Romano que um homem é Deus, o que acontece com isso? Você cria no psiquismo dos espíritos que estão evoluindo a sensação de que o homem é a medida de todas as coisas. Eu perco a referência do divino e passo a buscá-la em criaturas mortais. Isso é o quê? Idolatria. Cai um e cai 10.000 junto. Porque são seres humanos seguindo outros. E você baseia toda a sua experiência religiosa em pessoas. Com isso, o que acontece? Você perde a autonomia espiritual. Por quê? Porque você delega a sua autonomia para outro. Você abdica de raciocinar e de aprimorar o seu sentimento, a sua intuição, o seu raciocínio. Por quê? Porque o outro vai raciocinar para você. O outro vai sentir para você. O outro vai escolher. Então é confortável. Até o outro falhar. E ele vai falhar. Por que ele vai falhar? Porque ele é humano. E César falhou.
Mas falhou com gosto. Falhou muito. E sabe qual era o nome da propaganda do culto a César? Evangelho. Evangelho. Nós copiamos o nome. Isso mesmo. Será? Será que os cristãos são monoteístas? Será que os espíritas já são monoteístas? Essa é a primeira parte mais simples da carta aos Romanos. E a segunda parte decorre dessa reflexão. E Deus não deixa de agir porque você está ignorando Ele. Ele permanece agindo. E mais, Deus não abre mão dos atributos dele só porque você está emburrado. Emmanuel diz mais bonito. Ele diz assim: a providência não desce para errar conosco. Ela permanece sempre imutável. Que é uma dificuldade nossa. Esse atributo é uma dificuldade. Nós imaginamos assim: mas eu fiz um negócio agora Deus vai ficar magoado comigo. Não. O amor dele segue inalterado por você. Inalterado. Essa dimensão é para isso que Paulo fala. Para que as criaturas do seu tempo se alinhassem com essa dimensão. Sem menosprezar as outras. Mas se alinhassem com essa dimensão profunda. E aí, na linguagem dele, que nós vamos traduzir aqui, né? Vou ler, vamos ver que coisa fantástica, que agora eu vou ler e vai fazer sentido o que ele está escrevendo. Na linguagem dele, esse alinhamento com a parte mais profunda do seu ser, quando você olha para as suas emoções e diz assim: eu não sou nervoso, eu estou nervoso. Esse é um primeiro estágio. Que você olha e você vê que a raiva está passando dentro de você, mas aí você consegue descolar. Porque 99,99999% dos bilhões de encarnados na Terra se identificam com as suas emoções. Ele não consegue olhar para aquela parte dele que está com raiva. Então ele se identifica totalmente com a raiva ou com a mágoa. Você viveu uma experiência, ficou magoado com alguém, com Deus e com todo mundo, e você não consegue ver a parte de você que é maior que a sua mágoa. Conclusão? Você irá se comportar, pensar, agir, falar como um magoado. Mas você não é isso. Quando você volta para esse núcleo, você olha para você. E o que vê? Uma multidão de gente. Meu nome é Legião, porque somos muitos. Então você consegue ver quem você é agora no século XXI, quem você foi no século XX, quem você foi no XIX, no XVIII, no XVII, no XVI. Vamos parar por aqui, porque senão a coisa vai complicar. Tem uma
multidão de gente dentro de você. Você viveu tudo isso, mas você não se resume a isso. Por que você não se resume a isso? Porque isso não é capaz de definir o que você vai ser pelo resto da eternidade. Então Paulo fala disso. E quando a criatura consegue essa conexão com Deus, e ela consegue enxergar e posicionar a sua consciência a partir desse núcleo, ela vai atingir um estado, mas você pode dar um nome se você quiser, mas a cultura do Velho Testamento chamava de justo, o justo. O justo. E aqui Paulo vai falar de justificação, ou tornar-se justo. Você fala assim, então justo é iluminar-se. Tem um probleminha aqui. Porque a religião do culto a César também fala em autoiluminação. Só que ela fala de uma autoiluminação que é: eu me ilumino só para mim e só eu. E sozinho. O processo aqui é: eu monto uma sociedade com Deus, me conecto com Ele, e Ele é meu sócio. Você não faz sozinho. Você nunca mais se sentirá sozinho. Porque é uma parceria. É diferente. É diferente de algumas propostas orientais, em que eu sozinho me ilumino para mim mesmo, para ficar só e sem fazer nada. Então a iluminação é atingir um estado em que eu não faço nada, não penso nada, não sinto em nada, não olho ninguém, nem a mim mesmo. E eu atingir esse estado sozinho. Não é isso aqui. Esse estado aqui do justo é: com o auxílio de Deus, eu me ilumino para servir aos meus irmãos. É diferente. É muito diferente. Esse é o justo. Então vamos lá, capítulo 5. Faltando só um termo que já apareceu no primeiro. Nesse sentido, primeira armadilha na leitura da carta aos Romanos é você achar que fé é crença. Esse é um equívoco primário. A fé é acreditar. Um ramo da filosofia chamado epistemologia diz que conhecimento é uma crença verdadeira e fundamentada, ou opinião verdadeira e fundamentada. Isso é conhecimento. Para a epistemologia, que é a ciência do conhecimento, é um ramo da filosofia. Isso é crença. Eu tenho uma opinião verdadeira e fundamentada. Verdadeira por quê? Ela tem que ter uma mínima correspondência com os fatos, com o mundo material. Segundo, eu preciso ser capaz de fundamentá-lo, sem entrar em complicação. Isso é crença. Fé não é crença. Não é crença. Eu acredito em Deus. Eu não acredito em Deus. Não tem nada a ver com fé isso. Porque tanto em hebraico, quanto em grego, quanto em latim, de onde vem a nossa palavra, acho que até o inglês também, né? Vem de fides. Fides é fidelidade. Fidelidade. Então Paulo usa fé no sentido de fidelidade. O que significa isso? Significa que aqui nós estamos no âmbito do relacionamento. Relacionamento. Com quem? Com o cônjuge?
fé significa: eu confio em Deus, mas Ele pode confiar em mim. Então, essa é uma primeira pergunta que Paulo irá fazer. Você é confiável? Você é confiável? Isso é importante. Porque isso tem a ver com a fé. Por isso ele lá resgatar uma afirmação da tradição, da sua tradição religiosa, que diz assim: o justo, aquele que está identificado com a lei de adoração, está no processo de comunhão com Deus, e aquele que está conectado com o seu núcleo espiritual, aquele cuja consciência não está mais identificado com o seu corpo, com as emoções, com o seu psiquismo, ele já está no centro de si mesmo. Esse justo vive mediante a sua fidelidade. O seu parâmetro de vida é essa relação. Aqui não vai dar para falar muito, né, sobre isso. Dá um seminário essa carta, né? Dá vários, né? Não dá para falar muito sobre isso, porque o que Paulo vai estabelecer é que a sua relação com Deus determina todas as suas outras relações. Vou dar um exemplo. Se a sua relação com Deus é de um súdito perante um soberano, as suas relações com os outros serão de dominação. Não vou citar nomes, cada um faça seus raciocínios aí. Se a sua relação com Deus está matizada, está colorida pela sensação de eu sou a vítima, Ele está me punindo e me castigando, as suas relações todas, elas serão coloridas pelo vitimismo. Está complicado, né? Que monoteísmo complicado, né? Que a gente achou que era só acreditar em Deus. Então, seu casamento, suas relações afetivas, as relações com seus irmãos, com seus sogros, suas relações no trabalho, suas relações na casa espírita, no movimento espírita, são determinadas pelo tipo de relacionamento que você mantém com Deus. Não sou eu que estou dizendo isso. Está na carta aos Romanos. Então isso significa que se você não se sente amado e aceito incondicionalmente por Deus, você vai partir para todos os seus relacionamentos em desvantagem, buscando nos outros o preenchimento de lacunas em você. Portanto, relações coloridas pela dependência. E a dependência é uma coisa linda, de rica. Porque assim, tem relações de dependência que é tão curioso, que é assim, um tem necessidade do aplauso e o outro tem necessidade de aplaudir. E aí junta. Tem outras que é curiosa, é assim, um tem necessidade de ser criticado e o outro tem necessidade de criticar. E aí eles se juntam. E fica aquela coisa que você senta assim para almoçar e vê os dois. Um o tempo todo criticando e o outro o tempo todo adorando ser criticado. Porque por mais que nos pareça mórbido, é um mecanismo de alimentação de uma falha na sua relação básica, que é a relação
Então essa pessoa pergunta assim: o Espiritismo é uma religião? Eu falo: você tem 40 minutos? Você tem 40 minutos? Abri aqui Romanos 5, versículo 1. Portanto, justificados pela fé, porque ele vai dizer assim: como você se torna um justo? Os hebreus acreditavam que eram fazendo coisas. Fazendo coisas. Não, eu sou um justo porque eu fundei uma creche. Eu sou um justo porque eu observo as festas religiosas. E ele vai dizer: não, isso é consequência. Isso é consequência. O justo, ele se torna um justo. Ser justificado é ser declarado justo, né? É você receber o certificado lá, ISO 9002, justo. É isso. Pela fidelidade. Você só se torna justo quando você se posiciona adequadamente na sua relação com Deus. Ai, Haroldo, está muito abstrato. Isso eu vou dar um exemplo concreto, fica mais gostoso. Certa vez perguntaram a um sábio assim: por que você ora? Por que você ora a Deus? Para que você faz oração? Você faz algum pedido a Deus? Deus já sabe tudo. Então ele já sabe o que você precisa, ele já sabe o que você não precisa, que você está fazendo charme, ele sabe o que você está pedindo que vai te prejudicar, ele sabe como você vai se desenvolver. Você vai pedir para ele para quê? Para que orar? Aí o sábio respondeu assim: a oração é a máxima expressão do desejo e da aspiração. Foi lá na lei de adoração. Foi lá na lei de adoração. Portanto, quando nós oramos, nós não estamos ensinando a Deus o que Ele já sabe. Nós estamos educando o desejo. Como assim? Pai, me tira dessa provação, por favor. E aí, ele te tira. Aí você fala: gente do céu, não é que acabou? A oração faz efeito. Aí veio outra provação. Pai, me tira dessa provação. Igual você me tirou da primeira. E aí, não te tira. Então, aqui você começou a estabelecer um relacionamento com Deus. Porque não adianta fazer chantagem com Ele. Com isso, quando os seus pedidos são atendidos e quando eles não são atendidos, você sempre é atendido. Por quê? Porque quando você não é atendido, é porque você não pediu a partir do seu núcleo da sua individualidade. Você pediu a partir dos aspectos superficiais do seu espírito, dos seus desejos. Então, é tanto que tem... eu não sei se foi o Oscar Wilde, ele reproduziu, mas eu não sei se a frase é originalmente dele,
Ele diz assim: você quer desgraçar a vida de uma pessoa? Basta que todos os desejos dela se realizem. Porque, pensa comigo, imagina se tudo que você desejava quando tinha 15 anos tivesse realizado. Deus me livre. Deus me livre, eu queria ser igual ao Michael Jackson. Na época ele era o Michael Jackson. Imagina. Tanta coisa que você já desejou. Tanta coisa que você já quis fazer. Tanta coisa que você já quis mudar. Então, nessa relação aqui, é um relacionamento. Ele te escuta, te atende. Às vezes congela débito, às vezes parcela débito, às vezes suspende, às vezes não. Então é uma relação. Por quê? Quando ele responde, ele está educando seu desejo. Por quê? Porque evolução espiritual é saber desejar. Ou saber o que deseja. Ter a dimensão do que deseja, daquilo que aspira. Então, outro dia eu estava conversando com o Divaldo. E, bom, essas lutas todas, né, de expor o espiritismo, né? E ele dizendo assim: pois é, meu filho, e tanta gente desejando estar no nosso lugar. Você acha que é um glamour, né? Tanta gente desejando, né? É sério? Então, justificados pela fé, temos paz junto a Deus, através do nosso Senhor Jesus Cristo, por quem também temos acesso a esta caridade. A palavra é caridade, na qual permanecemos e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Olha isso. O que ele está dizendo? Ele está dizendo que ele tem uma esperança, a esperança de atingir esse estado, vamos substituir as palavras aqui, glória, né? Como esse estado de espiritualidade suprema, uma esperança. E não somente, mas também nos gloriamos nas tribulações. Isso, nos sentimos honrados com a tribulação, sabendo que a tribulação produz fortaleza. Percebe? Então isso aqui não é uma relação. Escuta, Paulo está falando aqui nesse capítulo 5 da relação com Deus. Então não é uma relação infantil. Aí eu amo o papai porque ele me dá a bala na hora que eu quero. Eu não gosto da mamãe porque ela me faz comer verde. O verdinho. Uma relação infantil. Eu amo porque a pessoa está tudo que eu desejo. Eu não gosto porque ela não me deu o que eu desejo. É uma relação espiritualmente infantil. Aqui não. Eu sinto grandeza na tribulação. Por quê? Porque a tribulação produz fortaleza. E a fortaleza produz aprovação. Aprovação, ser aprovado. Olha isso, gente. Paulo está falando de evolução espiritual. E a aprovação produz esperança. Ora, a esperança não decepciona. Porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações, mediante o Espírito Santo de Deus, né, que nos foi dado. Eu vou esclarecer isso aqui. Na tradição profética, santo, tem nada, esquece santo de igreja católica, não, esquece isso. Esquece isso. Kodesh é o que foi separado.
é o que está separado, reservado. Reservado no sentido de que o melhor. O melhor. Aquilo que está separado apenas para o espiritual. Nesse sentido, o Espírito, porque Deus é chamado no Velho Testamento de o Espírito. O Espírito no sentido de o imponderável. Ou nós podemos dizer com o Espiritismo, o imaterial, o incorpóreo, o imutável, a inteligência suprema, o amor infinito. Esse é o Espírito separado, puro de Deus. Foi derramado sobre nós. É relação. É você olhar para a sua aprovação e se sentir amado. Por quê? Porque você já ultrapassou aqueles estágios de relacionamento infantil. Então você, agora, a sua relação com Deus é do atleta com o seu treinador. Você quer atingir uma meta. Então, você vai passar pela dor, pelo cansaço, pela vontade de parar, pelo desânimo. Você vai passar por isso e vai chegar aqui mais forte do que quando você começou. Então você enxerga na provação, nas lutas da vida, da encarnação, esses elementos de engrandecimento do seu eu profundo. Embora você esteja morrendo naquilo que é superficial. Gente, é como sair da adolescência. Você sabe que a vida adulta é muito mais promissora, é muito mais ampla, é muito mais pródiga, mas é duro ter que deixar de ser criança. É duro romper com as dependências, com as inseguranças. É desse processo que ele está falando. Pois Cristo, quando éramos fracos, na época oportuna, vamos pular isso aqui. Pois, se quando ainda inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho, uma vez já estando reconciliados, muito mais seremos salvos pela vida dele. Então, aqui tem um raciocínio complexo, que ele está dizendo assim, que aqui é o aspecto profundo que eu queria encerrar esse trecho da carta com ele. Dizer que o Espiritismo é o consolador prometido significa que vai continuar doendo do mesmo jeito. Você vai passar por momentos bastante turbulentos. Você vai viver experiências que você vai, por alguns segundos, acreditar que não vai sair vivo dela. Vivo emocionalmente falando. Mas aí, os princípios luminosos do Espiritismo vão clarear seu pensamento e seu raciocínio. Com isso, você será capaz de desviar o olhar dos aspectos estreitos da experiência que você está vivendo
para enxergar os aspectos amplos para os quais a vida está te conduzindo, que é o que está no Evangelho de João. Crê, te levarei aonde não queiras ir. Foi o que Jesus disse com Pedro. Eu vou te levar para um lugar que você não quer ir. Então o quadro vai se ampliar. Mas mais do que isso, através das inter-relações espirituais de proteção, de intercessão, e através da ação direta do próprio Deus, você se sentirá amparado, não importa o que estiver acontecendo. Por quê? Porque aí você terá aprimorado a sua capacidade de conectar-se. E acredite, isso é tudo. Porque desespero é sentir-se sozinho e não entender o que está acontecendo. Toda vez que nós não entendemos e toda vez que nós nos sentimos sozinhos, é um desespero. O Espiritismo, como Consolador Prometido, significa: livra-nos do desespero. Porque eu posso não entender tudo agora. Eu não entendo tudo, detalhe. Mas eu entendo que há uma lógica, que há uma razão. Eu jamais me sinto sozinho. Isso te dá um grau de resistência emocional e moral muito acima da média dos seres humanos, que estão completamente distraídos da sua essência espiritual. Então Paulo aqui nessa carta fazia um convite profundo para uma religiosidade que fica difícil até para nós espíritas entendermos. Até para nós espíritas entendermos. Então me recordo aqui de um caso. Uma pessoa havia visitado o Chico e recebeu um convite para almoçar com ele. A casa ficava cheia. Então ele chega na porta, estava esperando que aí a porta ia se abrir, naturalmente ia entrar só as pessoas, porque senão ficava 20 mil pessoas dentro da casa, não cabia, né? Então, dessa pessoa se aproxima uma senhora que estava desesperada. Desesperada. Ela não entendia nada do que estava acontecendo com ela. E ela se sentia absolutamente desamparada. Então ela chegou, ficou do lado dele, toda desgrenhada, aquele olhar de sofrimento, exalando dor. E ele perguntou: a senhora está pensando em entrar? Ela disse assim: eu vou entrar, porque se eu não falar com o Chico Xavier agora, eu vou ingerir. Aí ele pegou um saquinho assim, estava cheio de balinhas de chumbo. Falou: eu vou tomar isso aqui, eu vou me matar. Ele falou: meu Deus do céu, agora complicou. Como é que eu vou fazer? Eu entro, ela se mata, eu tenho que fazer alguma coisa. Então, que abriu a porta, a pessoa que abriu a porta falou o nome dele, falou assim: entra. E quando ele ia falar, a pessoa virou para atender um chamado lá de dentro da casa. Em milésimo segundo ele pensou: vai de penetra mesmo. Colocou ela para dentro. Quando a pessoa virou de novo, só estava ele, aquela carinha do gato de botas. Né? Pode entrar. Entrou. E ele ficou preocupado, falou: meu Deus do céu,
Coloquei uma pessoa para dentro. Sabe aprontar alguma coisa? E aí, passou uns 40 minutos, o almoço foi servido e o Chico ele ficava perto de onde estava a comida. E aí todo mundo se servia e passava por ele, aí ele cumprimentava. Depois que todo mundo sentava, aí ele ia servir. Ele era o último. Quando a fila se formou, o Chico olhou para ele e falou: ô, meu irmão, vem cá. Ele falou: pronto, Chico descobriu. Descobriu. Foi tremendo, né? Aí o Chico colocou ele do lado, falou assim: traz aquela senhora que você pôs para dentro. Ele foi lá, chamou ela. O Chico pegou na mão dela, ela começou a chorar e disse assim: minha filha, para que essa dor? Por que você está permitindo que essa dor te destrua? Agora, olha que interessante. O que ele vai dizer agora? A sua mãe, Ambrosina, um nome desse, gente. Como é que descobre o nome dele? Ambrosina está aqui ao seu lado. Aliás, é seu nome também, não é Ambrosina? Sua mãe está aqui do seu lado. Essa é a mulher. Minha filha, vá hoje à noite no grupo, que os amigos espirituais vão tentar trazer seu filho. Mas se livra dessa dor. Isso é desespero. Não permita. Quando foi de noite, recebeu uma carta do filho, uma carta maravilhosa. Aquela emoção, ela pegou a carta, foi até esse nosso amigo, pegou os comprimidos, pegou o saquinho com o chumbinho, virou para ele e falou assim: eu quero que você seja testemunha. Eu agora não preciso de mais nada disso. E jogou no lixo. Remédio de dormir, antidepressivo. Percebe? O filho voltou? Não. Mas é sentir-se amparado, sentir-se na presença e entender os complexos e intricados mecanismos da vida humana, que nos surpreendem a cada segundo. Isso é fé. Isso é a fidelidade. Uma vez atingido esse grau de relacionamento, todas as nossas relações mudam. Porque você vai para as relações se sentindo amado. É o que eu desejo para todos. Muito obrigado, camarada.